A prova da segunda fase da OAB é nesse domingo e essa é a hora do desespero. Você não consegue mais dormir, não consegue mais estudar, bate a ansiedade, o medo de esquecer as estruturas na hora da prova, de não dar tempo de fazer a peça, mas eu estou aqui para te ajudar com isso. Meu nome é Isadora Taide, eu sou especializada na prova da OAB há mais de 11 anos. E nesse vídeo eu vou te falar as dicas matadoras para que você consiga a sua aprovação nesse domingo. Então, bora para as dicas. Quando você vai fazer a prova da segunda fase da OAB de Direito do Trabalho, você precisa saber de algumas dicas para executar de forma efetiva a prova e conseguir a sua aprovação. Então, pega o papel e a caneta e fica até o final que eu vou dar uma dica bônus que é a mais importante para a sua aprovação. Primeira dica: sempre fazer a peça primeiro. A nossa prova é composta de uma peça e 4 questões abertas. Você deve primeiro fazer a peça e depois passar para as questões abertas. E aí vai uma dica extra: de forma nenhuma, leia as questões abertas antes de fazer a peça. Eu sei que no início da prova, vocês querem olhar a prova toda para saber, deixa eu ver se eu sei tudo que está sendo cobrado. Só que isso acaba sendo um ponto negativo para você. Porque quando você lê a prova toda, você vai começar fazendo a peça e sempre vai ficar pensando na questão aberta. Fazendo a peça e pensando, ai meu Deus, eu não sei nada das questões abertas. Vai por mim, isso não é uma boa coisa de acontecer. Acaba que você faz a peça pensando nas questões abertas, a peça sai aquela porcaria e aí você chega nas questões abertas atrasado. Não faça isso. Segunda dica, você vai utilizar 2 horas e meia para fazer a peça. Lá no dia da prova tem um aplicador lá na frente que vai te mostrar o tempo passando. Ele vai colocando o tempo de prova no quadro. Você deve ficar atento para usar apenas 2 horas e meia para executar a peça. Deu as 2 horas e meia, finalize a sua peça e vá para as questões abertas. Mas Isa, e se eu não tiver finalizado a minha peça em 2 horas e meia? Não importa, eu quero que você finalize, conclua em 2 horas e meia e, caso seja necessário, depois você volta para a peça. Por que que isso é importante? Muitos candidatos demoram 3 horas e meia, 4 horas na peça e quando vão ver, sobrou muito pouco tempo para fazer as questões abertas. E nós precisamos de tempo para procurar no índice emissivo as questões abertas no dia da prova. Então é melhor você finalizar a peça, mesmo que não tenha acabado, você conclui. E lá, quando acabar as questões abertas, se sobrar tempo, você volta. Lembre-se que não tem problema nenhum em abrir tópicos depois da conclusão. Isso mesmo, você pode concluir sua peça, falar local, data, advogado, assinatura e mesmo assim depois abrir um tópico que você tenha esquecido. Não tem problema nenhum, a FGV vai corrigir os seus tópicos da mesma forma. Terceira dica, não faça rascunho. Dá para colocar um replay 10 vezes nessa minha fala? Não faça rascunho. A prova da segunda fase da OAB ela não é feita para ter rascunho e depois você passar para a folha definitiva. Você deve já fazer na folha definitiva com caneta. Isa do céu, mas e se eu errar muita coisa? Se você errar, basta passar um traço em cima do que está errado e continuar fazendo a peça normalmente. Se você fizer rascunho, você não vai finalizar a peça e vai ser reprovado. Quarta e última dica, mas não a menos importante: tudo que está na sua prova vai estar na CLT. Então, não se desespere, controle a ansiedade e mesmo que você saiba o conteúdo, procure na CLT, olhe o dispositivo, não esqueça de colocar se é da CLT, se é da Constituição. Se seu artigo tem um inciso, tem um parágrafo, você deve colocar expressamente. É muito importante que vocês entendam que a cobrança da segunda fase, ela não exige conhecimento, e sim uma preparação adequada. Agora vamos à nossa dica bônus. O negócio é o seguinte, eu sei que vocês fazem bastante remissão na CLT, grifa pra lá, grifa pra cá, e se o examinador, o aplicador de prova, no dia encrencar com a sua CLT,
e quiser levar ela embora. Antes de você entrar em desespero e começar a chorar no meio de todo mundo, no meio da sala, calma que isso tem uma solução. É importante que vocês entendam que todas as remissões, a súmula, OJ, legislação, grifos de quantas cores vocês quiserem, são permitidos pelo edital da FGV. Então, se algum examinador, algum aplicador falar que a sua remissão ou que algo que você fez está fora do edital, você deve chamar um representante da OAB que é obrigado a estar presente na prova para que ele verifique se a sua CLT está em desacordo com o edital. Eu falo isso para vocês porque eu tenho mais de 11 anos de preparação na segunda fase da OAB e eu quero que vocês entendam que a maioria dos aplicadores e dos examinadores às vezes não sabem o que é permitido pelo edital. Então, ele pode se deparar com uma CLT que na cabeça dele, nos sonhos dele, está com cola ou com coisas que não são permitidas. Vocês podem fazer quantas remissões vocês quiserem na CLT. Vocês podem colorir a CLT de vocês de quantas cores vocês quiserem. E o aplicador deve saber disso e é proibido de pegar a sua CLT nesse caso. O único ponto que é vedado pelo edital é que você estruture peças, é que você monte peças fazendo remissões. Todas as outras são plenamente permitidas. Então, se isso acontecer com você, você vai ficar firme e vai entender que isso é mais comum do que você pensa, porque muitos aplicadores não estão preparados para estar ali naquele momento. Eu quero saber se você realmente achou que essas dicas são imprescindíveis para sua prova. Vai lá no meu Instagram, @IsadoraTaide_, e me conta se vai fazer diferença lá no dia ou não. E outra coisa, no domingo após a prova, assim que sai o gabarito comentado, eu faço uma live ao vivo no meu Instagram e explico tudo para você que você entenda se você passou ou não dessa vez. Te espero lá e até o próximo vídeo.